Sabe, gente, toda vez que vai chegando assim o fim do dia, que eu olho pro céu e que eu vejo que mais um dia se passou, eu não tenho como não agradecer a Deus, sabe? Por mais que a minha vida ela ainda não seja a vida que eu sonhei, a vida que eu oro para Deus, por mais que eu esteja longe de ser a pessoa que Deus me criou para ser, a pessoa que eu mesma queria, que eu mesma quero ser, digo isso não só fisicamente, sabe, mas espiritualmente também, nos meus comportamentos, em alguns sentimentos, sabe, como um todo. Mas é impossível eu não olhar para tudo e ver Deus e deixar de agradecer a Deus, porque quando eu olho para minha vida como um todo, eu só consigo ver a mão de Deus, sabe? Quantos foram os momentos que eu achei que eu não ia aguentar? Quantas foram as vezes que eu olhei para a situação e eu pensei que ali era o meu fim, mas não foi, sabe? Deus veio e me sustentou. Deus segurou na minha mão, Deus não me abandonou. E por isso que pra mim é impossível deixar de falar de Deus, sabe? Deixar de falar de Jesus. Pra mim é impossível eu não abrir a minha boca pra falar dele, pra agradecer, pra falar do que ele faz na minha vida. Porque eu já vivi tantos milagres, eu já vivi tantos livramentos, tanto sustento de Deus, que eu sem ele eu não existo. Então, assim, quando eu fiz esse TikTok, eu não imaginava que eu ia gravar, sabe? Falar, abrir a minha boca para falar de Deus. Mas eu simplesmente não podia deixar passar uma oportunidade dessa, sabe? Eu ter a oportunidade de abrir a minha boca para falar de Deus e deixar ela fechada, simplesmente me calar. Nem sempre o que eu vou falar aqui pode ser interessante para vocês, mas sempre vai ser de verdade, sabe? Sempre vai ser do meu coração. Sempre vai ser algo que eu vivi, que eu vivo, algo que Deus está fazendo em mim. Porque se a gente for parar para olhar para nossa vida, eu tenho certeza que assim como eu, vocês vão ver Deus em tudo, sabe, gente? Quando a gente acha que tava sozinho, quando a gente acha que ninguém mais viu, e que de verdade muitas vezes ninguém fisicamente viu o que você passou, mas Deus viu, porque Ele não deixa a gente sozinho, Ele não abandona, Ele não se afasta da gente, Deus tá sempre perto, é a gente que se afasta dele, sabe? E eu só tô aqui pela bondade, pela misericórdia de Deus, eu só tô aqui porque Ele tem um propósito pra minha vida. E eu falei pra Deus, eu falei que enquanto eu tiver voz, eu vou abrir a minha boca e eu vou falar dele. E é por isso que hoje em dia eu falo. Muitas vezes eu tô toda atrapalhada num vídeo, planejo uma coisa e sai assim, fora de contexto, porque eu não fico escrevendo, eu não fico lendo, sabe? Eu tô aqui no dia a dia e aí eu paro o que eu tô fazendo e eu gravo ali aquele vídeo. Mas é do meu coração, sabe? Vem de dentro de mim, é com um sentimento de gratidão que eu gravo cada um dos meus vídeos. É com um sentimento de gratidão muito grande que eu abro a minha boca pra falar de Deus, sabe? Pra glorificar o nome dele. Porque eu sei que ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu para mim e para você. Porque eu sei que ele não mente, ele não engana, ele não tem sombra de variação. E eu sei que se ele prometeu, ele vai cumprir, por mais que a gente não esteja vivendo ainda, muitas vezes, aquela promessa, aquela palavra que foi liberada. Mas vai chegar o momento que a gente vai viver. E o que a gente vai fazer enquanto a gente tá nessa caminhada, nessa espera? A gente vai ficar de braço cruzado?
Não, a gente tem que abrir a boca, a gente tem que glorificar, a gente tem que agradecer, porque a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem, até pelos momentos difíceis que a gente viveu, porque em todos eles, se a gente tá aqui hoje, é porque Deus nos sustentou, é porque Ele enxugou a nossa lágrima, é porque Ele veio como um socorro bem presente. Então, assim, que nesse dia vocês possam também tirar um momento para refletir, sabe? Para olhar para a vida de vocês como um todo e ver o quanto Deus estava presente em cada segundo. Que vocês possam ter uma noite abençoada. Em nome de Jesus, amém?